Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 36 a o 43, que diz assim: E então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a palavra do joio do campo. E ele respondeu e disse-lhe: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem seus anjos, e eles colherão tudo no seu reino, tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Vamos repetir o versículo 42, que diz assim: E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá, glórias a Deus, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus do céu, Deus vai falar conosco aqui hoje. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Essas palavras hoje, irmão, está muito difícil de se ouvir. Glórias a Deus, está muito difícil de se ouvir. Glórias a Deus. Hoje todo mundo vai para o céu, ninguém manda para o inferno, todo mundo vai morar no reino. Eu queria saber que todo mundo é esse, porque a Bíblia não declara assim. Para ir para o céu é só lavado e remido no sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Mas aqui diante da multidão, esta palavra, Jesus ele começa a ministrar a parábola do trigo e do joio. Para muitos ele deu a entender em parábolas, porque ainda não era o momento e o tempo para abrir mais abertamente a revelação para aqueles homens e mulheres que estavam ali lhe ouvindo. Mas se houvesse um interesse em querer entender, em querer descobrir o que era aquilo que Jesus falou em parábola e por que ele trouxe aquela parábola, era só ir até Cristo que ele ia explicar. O interesse tem que ser no homem, o interesse tem que ser na mulher. Nós que temos que se interessar pela verdade, assim como os discípulos fez. Olha o primeiro versículo: E então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos para nós a parábola do joio do campo. Jesus está em casa, aqui na casa de Deus. Você vai até Jesus e pega a explicação da pregação, da parábola, o porquê que foi cantado aquele louvor, o porquê daquele dia, todo aquele movimento espiritual, e ele vai te explicar. Só que para muita gente, para muitos, o inferno não existe mais, e não há mais gritos e ranger de dentes. Todo mundo vai para o céu. E a Bíblia diz que só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que só vai para o céu quem abandonou verdadeiramente este mundo. E a Bíblia diz que só vai para o céu aquele que se santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E a Bíblia diz que só vai para o céu aqueles que se desprenderam de todos os vícios desse mundo. E que vícios são esses, irmão? A abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia. E
versículo 38, ele ainda continua dizendo: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Aleluia. O joio e o trigo crescem junto. Você quer ver o joio chiar? Porque o trigo de verdade dá glória a Deus, aleluia, e diz: fala mais, Senhor, porque o servo ouve. Mas o joio começa a murmurar, o joio começa a reclamar, o joio começa a dizer: que mensagem é essa? Isso não é mensagem para um culto, isso não é mensagem para uma festa, isso não é mensagem para um dia. Está aqui Jesus explicando. Agora o versículo 39: o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Cada um tem os seus atributos nesse mundo. O inimigo vai tentar afastar o povo da presença de Deus. Jesus vai atrair o povo para a presença de Deus. Cabe o ser humano a quem decidir, a quem ouvir, a quem seguir. E Jesus falou dizendo: não podemos servir a dois senhores. Ou serve a Jesus, ou serve a Satanás. Aleluia. Irmãos e irmãs, eu me converti em 1997. Nesse período, para ser crente, você tinha que ser crente mesmo. Porque os pastores no altar, as mensagens deles eram uma mensagem bem sustina, de muita vitamina, muita substância espiritual. Eles pregavam do céu e também falavam do inferno, falava que Jesus, falava também dos demônios, falava que tinha anjos para guardar e que tinha demônios para tentar derrubar as pessoas. Eles diziam que muitos iam ao paraíso e outros iam queimar no fogo do inferno. E essas mensagens alegravam o nosso coração. Nós gostávamos de ouvir a verdade, só que muitos que não queriam ouvir a pregação do evangelho iam embora, reclamavam, murmuravam. Assim como muitos discípulos, quando Jesus começa a pregar, começa a anunciar, muitos no meio da multidão que é joio diz: isso, que todo discurso é esse? Quem pode ouvir isso? E saiu todo mundo e ficou os 12. Aí Jesus falou: quer ir com a multidão? Vai. Aí um dos discípulos levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Glorificado é teu nome. Cristão que não gosta de ouvir a verdade, cristão que não gosta de ouvir a verdade, está desviado. Tem que aceitar Jesus de novo, ou não nasceu de novo. Aleluia, glória a Deus. Se o cristão e a cristã não tem prazer em ler a Bíblia, pregar a Bíblia e anunciar a Bíblia, você ainda não está salvo. Porque tudo começa pela palavra de Deus. Você pode ver no livro de João: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Aí Jesus falou: examinaste a Escritura, porque cuidais de pregar a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só que os desobedientes, segundo o que está em Salmos capítulo 9, versículo 17, diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Só existiam os céus, a terra e os planetários, e as estrelas, o universo e a galáxia. Mas na rebelião do Satanás e dos demônios, Deus foi obrigado, mesmo não querendo fazer, ele foi obrigado a fazer o inferno. Porque Satanás não teria mais legalidade na terra. Satanás não teria direito aos planetários. Aí o Deus que fez o céu e a terra decretou que também no céu Satanás e os demônios não poderiam morar. O que Deus fez? O inferno. O inferno é a moradia de Satanás.